Pessoal, estou gravando esse vídeo aí para falar como que vai ser a atividade de recuperação, tanto na disciplina de geometria quanto na disciplina de equações diferenciais, porque a dinâmica vai ser a mesma. Eu disponibilizei uma atividade no Moodle. Então tem lá uma aba lá escrito atividade de recuperação, tem a atividade aqui, você vai clicar, você vai conseguir abrir a atividade e aqui o lugar para entregar. E muita atenção com o prazo. A atividade deve ser feita entre os dias 26 e dia 3. Então, passou do dia 3, em nenhuma situação eu vou aceitar, né, a entrega de atividades. Então, eu não aceito atividades nenhuma entrega fora do prazo determinado. Como que vai funcionar? A atividade ela tem um caráter de recuperação de conteúdo e de recuperação de nota. Como que funciona a questão da recuperação de nota? A mesma atividade ela vai ser referente a todas as atividades avaliativas, tanto do bloco 1 quanto do bloco 2. Ou seja, ela vai ser recuperação para a prova e recuperação também para as outras atividades avaliativas. Em relação à prova, como que ela funciona? Para quem fez a prova, essa atividade avaliativa ela vai poder gerar ao aluno até 4 pontos extra. Então, no máximo que o aluno vai poder tirar com essa atividade de recuperação é 4 pontos para a prova, né? Então, essa atividade vai gerar na nota da prova dele um acréscimo de até 4 pontos. Por que até 4 pontos? Porque a atividade vai ser corrigida. Se ele acertar 50% da atividade, ele vai ganhar 50% da nota, ou seja, 2 pontos. Então, em relação à prova, a atividade de recuperação pode gerar até 4 pontos extras. Mas como? Com limite de até 18 pontos. Então, o aluno não vai ficar com a nota maior do que 18 pontos com a atividade de recuperação, certo? Então, a nota máxima alcançada na prova com a atividade de recuperação é 18 pontos. Como assim, professor? Vou colocar alguns exemplos. Vamos pensar que o aluno Galvão tirou 10 pontos na prova. Ou seja, ele está abaixo da média. A média é 18. Então, essa atividade de recuperação pode gerar ponto para ele. Tá, se ele fizer tudo certo na atividade de recuperação, ele vai ganhar 4 pontos na prova. Como ele tinha tirado 10, com mais 4 ele vai ficar com 14 pontos. Lembrando que esses 4 pontos aqui é se ele acertar toda a atividade. Beleza? Vamos pensar numa outra situação, o aluno Bueno. O aluno Bueno, ele fez a prova e tirou 16 pontos. Ou seja, ele perdeu média, tirou nota abaixo de 18. Ele faz a atividade, né? Acerta tudo, por exemplo, e ganha 4 pontos. 16 com 4 vai dar 20, mas a nota dele não vai ser 20. A nota dele vai ser 18. Por quê? Porque, como foi explicado, o acréscimo da atividade de recuperação ela não vai permitir ao aluno ultrapassar a média. Ela vai permitir que o aluno chegue até a média no máximo, com esses 4 pontos. Então, por exemplo, no caso do Galvão, ele melhorou a nota dele, mas ele não alcançou a média. No caso do Bueno, ele aumentou a nota dele e alcançou a média. Aí vamos pensar na terceira situação, o aluno Dias. Ele tirou 20 na prova, ou seja, ele não perdeu média. Então, para ele, a atividade de recuperação em relação à prova não vai gerar nenhum acréscimo. Beleza? Então, ele vai continuar com os 20 pontos dele. Beleza. Só que a atividade também pode gerar ponto para as atividades avaliativas que foram desenvolvidas. Se você olhar lá no Moodle, né, já vai ter lançado lá, por exemplo, assim, bloco 1, trabalho do bloco 1 ou atividade do bloco 1, não sei como está escrito. Foram distribuídos 10 pontos. Né? Foram feitos 2 estudos dirigidos, cada um valendo 5 pontos. Eu somei os dois e lancei a nota lá em 10. No bloco 2, a mesma coisa, né? E assim por diante. Então, como que essa atividade avaliativa pode render ponto para essas atividades aqui? Como essa atividade de recuperação pode gerar ponto para essas atividades? Então, ela vai ser sempre pensando por bloco. Então, em cada bloco foram distribuídos 10 pontos. Então, por exemplo, no bloco 1 foram distribuídos 10 pontos. No bloco 2, 10 pontos. Como que a atividade de recuperação vai ajudar nessas atividades avaliativas? Então, vamos pensar assim, ó. O aluno que fez alguma dessas atividades, ou seja, ele já tem nota, né? De 0 até 10 lá ele já tem nota, certo? Às vezes ele tirou, na primeira atividade de estudo dirigido, ele tirou 2,5, na segunda atividade de estudo dirigido, ele tirou 2,5, no total ele ficou com 5 pontos no bloco 1.
Então, como ele fez a atividade avaliativa, a recuperação vai permitir que ele recupere em até 80% dos pontos. Então, ele vai poder recuperar em até 80% dos pontos, né? Agora, vamos supor que o aluno não fez atividade nenhuma, né? Ele está lá com, a gente coloca NC, quer dizer, ele não fez atividade nenhuma do bloco 1. Então, a atividade de recuperação para ele só vai gerar até 60% dos pontos. Vou dar exemplo. Vamos supor que o Galvão, ele tirou lá no Moodle, não, lá no eCampus, né? Que as notas ficam sempre no eCampus, né? Eu não coloco nota no Moodle, as notas ficam sempre no eCampus, né? Vamos supor que quando o Galvão abre lá o eCampus dele, vai estar lá assim, bloco 1, a nota dele é 2,5. O que isso quer dizer? Quer dizer que nos estudos dirigidos relativos ao bloco 1, esse aluno conseguiu 2,5 no total de 10. Certo? Então quer dizer que ele fez alguma atividade avaliativa. Se ele fez alguma atividade avaliativa, aí vai se encaixar nessa primeira situação. Ele pode recuperar em até 80% da nota. Aí ele fez a atividade de recuperação, eu corrigi, ele acertou tudo. Então, ao invés de ficar com 2,5, ele vai ficar com 8. Porque no total de 10 pontos, 80% vai dar 8 pontos. Agora vamos pensar o aluno bueno. Vamos pensar que o aluno bueno não fez nenhuma atividade avaliativa. Então, se era estudo dirigido, se era uma lista avaliativa, não importa. Ele não fez nada. Então, ele ficou com 0. Mas ele fez atividade de recuperação. Então, a atividade de recuperação dele já vai ser nesse segundo caso aqui. Ela vai gerar até 60% dos pontos. O que isso quer dizer? Ele vai ficar com nota final até 6. Por que até 6? Porque depende, se ele acertar tudo na atividade de recuperação, ele fica com 6 pontos. E assim vai. Ou seja, a atividade de recuperação ela vai gerar nota para a prova e para as atividades avaliativas de cada bloco, certo? Essas notas vão ser dadas de acordo com a correção da atividade de recuperação. Se a atividade de recuperação for toda correta, o aluno pode ganhar até 12 pontos. Certo? Sendo que ele pode ganhar 4 na prova, mais 8 nas atividades do bloco. Isso dependendo de situação para situação. Então é assim que vai funcionar a nossa recuperação aí. Beleza, pessoal?